Hoje nós vamos falar sobre os textos bíblicos a respeito da eleição incondicional, visto que já foi comprovado que não existe eleição condicional e nem predestinação por presciência ou eleição por presciência, porque predestinação não é presciência e a predestinação e eleição não é feito por fé prevista. Então nós abordamos aqui Romanos 9, os textos antigos dos vídeos passados e tal, né? Romanos 8, 29, enfim, já foi definitivamente comprovado que a doutrina da predestinação é uma doutrina muito bem definida na Escritura. Muitos textos já foram explicados, passagens aí nos vídeos passados, né, não há acepção de pessoas, enfim, tudo aquela coisa. Agora nós vamos entrar em alguns outros textos específicos, e eu vou ler com você. Se você tiver a sua Bíblia aí, aconselho muito você a fazer o que eu fiz. Tá? O que eu fiz? Eu peguei a minha Bíblia, escrevi, marquei, aqui no T, Total Depravity, no U aqui, ó, Inconditional Election, e eu estou marcando os textos da Bíblia onde tem tais doutrinas. Então, na eleição, o primeiro é 1 Reis 8:53, você está vendo aí? Pega a sua Bíblia, nós vamos ler junto. E diz assim: Pois tu, ó Senhor, os separaste dentre todos os povos da terra, para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Então olha só, o Criador separou dentre todos os povos da terra para a tua herança. Separou quem? Israel. Por isso que eu disse nos vídeos passados aqui, se você não acredita na eleição, na separação de pessoas das outras para a salvação, rasga da sua Bíblia todo o Antigo Testamento. Rasga tudo isso aqui. Rasga tudo. Não é só o Pentateuco, não é só... É todo até... Aliás, taca fogo na sua Bíblia se você não acredita na eleição, cara. Não sei nem o que você está fazendo, você dizendo crente. Você não acredita na verdade. Olha aqui, o Criador separou dentre todos os povos da terra para a tua herança. Separou quem? Israel. Se você não aceita isso, que o Criador não escolheu nenhum outro povo na antiga aliança toda para não ser salvo, só escolheu Israel para ser salvo, não escolheu nenhum outro povo para ser salvo. Ou seja, egípcios não foram salvos. Todos os outros povos que estão aqui na Bíblia, babilônicos, medopersas, nenhum foi salvo, nenhum foi escolhido. A Bíblia diz que aqui ele separou Israel para ser salvo. Bíblia. O que eu estou falando aqui é calvinismo, o que eu estou falando aqui é diabolismo, satanismo. Estou falando Bíblia, meu irmão. Bíblia. Se você não aceita isso, cara, não se diga crente. Não se diga crente, porque você vai estar deturpando o evangelho verdadeiro. Não seja hipócrita. Vocês se autorrefutam com as heresias que vocês dizem. Mas vamos para o próximo. Salmo 65, verso 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa e o teu santo templo. Aqui, tá? Então, bem-aventurado aquele a quem escolhes. Está falando do Criador aqui. Está falando do Criador. Quem que escolhe? A quem escolhes. A quem o Criador escolhe. Eleição. Isso é eleição. O Criador escolheu pessoas. Como já vimos biblicamente, não foi baseado em fé prevista, não. Não existe isso. Isso é mérito. Isso é meritocracia, cara. Não é graça. Salmo 78, versos 67 a 70. Então só vire aí algumas páginas da sua Holy Bible. E você vai encontrar. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas. E aí?
Não! Ele quer salvar todos. Rejeitou a tenda de José. Tá aí. Não, ele ama a todos. Não elegeu a tribo de Efraim. Tá aqui. Leia na tua Bíblia. Se você não concorda com isso, rasga fora. Rasga. E não se considere crente. Tá? Porque você rejeita a verdade, entendeu? Não é questão de rejeitar uma doutrina, é rejeitar a verdade. Rejeitar o caráter do Criador em escolher quem não merece. E você se achar merecedor da graça porque você vai ser salvo, porque a fé é prevista, eu escolhi crer. Deixe de ser soberbo. Deixa de ser soberbo. A salvação compete unicamente ao Pai, a glória é toda dele. Porque eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem meu louvor às imagens de escultura, diz ele, em Isaías. Está entendendo? A glória da salvação é dele, não é sua. Ele escolheu conforme ele quer. Rejeitou quem ele quer também, rejeitou a tribo de José, não elegeu a tribo de Efraim, escolheu antes a tribo de Judá e escolheu Davi. Provérbio 16, 4. Eu estou marcando tudo. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Como é que você explica esse texto, você que é armênia? Aí. Pelagiano? Herético? Como é que você explica esse texto? O Criador fez todas as coisas para determinados fins, não é algumas coisas, todas as coisas. Até o perverso para o dia da calamidade. Aí você vai fazer um malabarismo de Armênias aí, não, porque o dia da calamidade é outra coisa, não fato histórico, não sei o quê, e o perverso. Tá, que seja fato histórico que já aconteceu, que não é condenação eterna aqui, mas e aí? Isso vai eximir o fato de que o Criador fez o perverso para tal dia? Não. E aí? Eleição. Determinação. Decreto divino. Ele fez todas as coisas. Como nós vimos aqui antes, em Romanos 9. Ele escolhe uns e não escolhe outros. Isaías 41, 8 a 9. E tem gente que acha que isso é doutrina diabólica, mas está na Bíblia. Então foi Satanás que escreveu isso aqui. Então, não sei, né? Mas não é só isso que existe. Tem muitos outros textos. Isaías 41, verso 8 a 9. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi. Doutrina da eleição, predestinação. Descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei, olha o chamado eficaz, dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Eleição incondicional. Mateus 24, 22 e 31. Nós já lemos esse texto nos vídeos passados aí. Mas nós vamos recapitular nesse vídeo, que é para ser um vídeo completo com os textos que falam da eleição incondicional, ou também chamada predestinação, que é a mesma coisa. Verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem escolheu? Escolhidos por quem? Pelo Criador. Só resta essa opção, não se auto-escolher, ninguém se auto-escolhe. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra opção. Quem que escolheu? Criador. Marcos 4, 11 a 12. Marcos 4, 11 a 12. E ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino do Pai, mas aos de fora, nós já lemos esse texto nos vídeos passados, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. A eleição é tão clara que existe até para não se converter. Explica esse texto de Marcos 4. O Criador escolheu apenas algumas pessoas para serem salvas. João 8,
46 a 47. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é do Criador, ouve as palavras do Criador. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois do Criador. Somente quem é do Pai vai ouvir as palavras. Quem não ouvir é porque não é do Pai, ou seja, porque não foi escolhido pelo Pai. Isso que ele quer dizer aqui. Pois em João 10 ele vai falar lá, só as ovelhas ouvem, vocês não creem porque não sois das minhas ovelhas. É a mesma coisa. Próximo texto, João 15, 16 a 19. Só avance um pouco mais na sua Holy Bible. João 15, 16 a 19. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e dei fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Daí alguns pensam assim, não, mas esses aqui está chamando, escolheu só os discípulos para serem lá, os apóstolos discípulos. Específico, foi só os 12, enfim. Não, meu irmão, porque o texto continua e fala assim no verso 17, ó, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então esse mandamento é só para discípulo também, só para os apóstolos lá também, então não é para você, então você não precisa amar. Entendeu a contradição? É para todo mundo isso aqui. Ele que nos escolhe. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu que vos escolhi a vós outros, ele falou. Para que vá e dê bom fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, você é para dar bom fruto, o escolhido. Aí verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. O Messias nos escolheu. O Pai nos escolheu. Tem que entender isso. Isso é eleição, pessoal. Compreende a graça? O soberbo vai pensar outra coisa. Não, é nós que escolhemos. Isso é heresia, tá? Olha, é tanto verdade que o cão começa a latir. O cão se ira e ele fica irritado porque a verdade está sendo dita. Vamos lá. Atos 13, 48. Esse é bem conhecido. Inclusive já comentamos sobre ele nos vídeos passados aqui. Atos 13, 48, um clássico, um texto. Os gentios, ouvindo isso, era uma pregação, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Foram destinados para crer. Aqui não diz que resolveram escolher crer, que o Criador viu que eles iam crer. Foram destinados e por isso creram. Creram os que foram destinados. E aí, ó, o verbo, haviam sido destinados. Quem destinou eles? O Criador. Quando? Toda a Bíblia fala que é antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Isso é Evangelho da Graça. Romanos 9. Romanos 9 já explicamos tudo, né? Creio que assim, talvez nem precise eu explicar aqui tudo de novo, Romanos 9, até porque é longo, explicar isso aqui é complicado. Teria que ter um vídeo, na verdade, especificamente só de 1 hora, no mínimo, só para Romanos 9. No mínimo, né? Então assim, leia Romanos 9, você vai ver. 11 a 24, você vai ver que é cheio de doutrina, cheio, né? Mas eu vou ler aqui uns textos principais, tá? O verso 11, por exemplo, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, eleição, não por obras, não por fé prevista, não por esforço próprio, mas por aquele que chama. A graça, do contrário da graça, já não é mais graça, é obras. Mérito próprio, meritocracia, religião dos méritos, que é o falso evangelho. Mas todo o capítulo 9 fala da eleição e predestinação. Também no verso 24, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os israelitas, mas também dentre os gentios. Ou seja, chamou, ele salvou. Tá? Enfim, agora nós vamos para Romanos também. 11, 5 a 10. Vire sua página.
Romanos 11, 5 a 10. Vou baixar um pouquinho mais para ficar bonitinho, né? Então, verso 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Já lemos esse texto nos vídeos passados. Eleição da graça. Olha só. Qual é a definição de eleição da graça? Primeiro, eleição. Não é você que se auto-escolhe, alguém te escolhe. Da graça. O que é graça? Favor imerecido. Você não merece ser escolhido. E ele te escolheu. Ou seja, não é que você escolheu crer, então ele vai te escolher. Não é que ele viu você crer, por isso vai te escolher. Não é meritocracia. É a eleição da graça. Graça, charis do grego, favor imerecido. É algo que alguém faz por você não merecer. E isso é a eleição da graça. Aí vem os hereges e deturpam o sentido. Porque não aceita que o Criador escolhe quem ele quer. Porque não conhece o Criador. E falam, não, ele escolhe porque ele viu quem ia crer. Isso não é eleição. Isso é meritocracia. Isso é religião dos méritos e quem crê nisso não é salvo. Não está no Evangelho da Graça. Isso não é graça. Ó, isso não é graça. Ao 10, então, porque ele continua dizendo, ó, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Foi o que eu expliquei nos vídeos passados. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. Você busca a sua salvação, você não consegue. A eleição é que te alcança, meu amigo. E os mais foram endurecidos, ou seja, o Criador endureceu para não serem salvos. Nós lemos antes nos textos lá de Marcos 4. Né? Para que vendo, vejam e não percebam, e para que ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam e não sejam perdoados os seus pecados. Marcos 4. Tá, então, verso 10, vamos pular direto para o verso 10. Escureceram-lhes os olhos para que não vejam. Olha só, escureçam-se-lhes. Eita lá, mas escureçam-se-lhes. Porque olha que palavrinha nébia. Olha ali. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para que sempre encurvadas as suas costas. Ou seja, em outras palavras, o Criador impede a salvação dessas pessoas. Impede. É o que a Bíblia diz, meu irmão. Romanos 11, Romanos 9, Marcos 4. Tem muitos outros textos que eu já citei, né? Vamos lá, para Efésios 1, 4 a 12. Tem muito texto, pessoal, muito texto que se você parar para analisar, você vai ver que o Evangelho não é essa coisa, essa água minguada aí que estão disseminando por aí. É muito mais complexo, é elemento sólido. Tá? É elemento sólido. Efésios 1, 4 a 12. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos separados e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio do Messias, segundo o beneplácito da sua boa vontade, não segundo a nossa, segundo a vontade do Pai, para o louvor da sua glória, sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue. Tá? No verso 11, olha só, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos no Messias. Olha só quanta ênfase aqui. Escolheu, predestinou antes da fundação do mundo, segundo a vontade dele, não nossa. Depois em Efésios 2 ele continua num contexto dizendo que é pela graça, fé não vem de vocês. Que eu expliquei já nos vídeos passados. Incrível, né, pessoal? 2 Tessalonicenses 2:13. Isso, 2 Tessalonicenses 2:13. Então nós vamos lá, vai marcando na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças ao Criador, por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Pai vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, né, separação do mundo, do Espírito e fé na verdade. Incrível, tem muita doutrina aqui que eu poderia falar, mas hoje nós estamos só na predestinação e eleição, o vídeo vai ficar com 49 minutos, eu não acelerar aqui. Então são só os textos mesmo que comprovam a eleição incondicional.
Escolheu desde o princípio para a salvação. Como é que ele vai escolher alguém desde o princípio? Se não for pela vontade única dele. Romanos 9 fala que os gêmeos não eram nem nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito da eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. 2 Timóteo 1,9. Marca aí na sua Bíblia. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com separada vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada no Messias, antes dos tempos eternos. Isso aqui foi um desenho. Né? Inclusive isso aqui eu já expliquei nos vídeos passados. Tá explicado já. Graça. Não é pelo que nós fazemos. A salvação, a eleição, a predestinação já foi feita pelo Criador nos tempos, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Nossa. Tito 1 a 2. Olha só, Paulo, servo do Criador, apóstolo do Messias, para promover a fé que é dos eleitos do Pai, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Criador, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Quer mais específico que isso? Eleito antes dos tempos eternos. Então, vamos ver. É isso aí, pessoal. E o próximo assunto... Prepare seu coração, sua mente, seu cérebro, seu corpo. Vai tomar um banho, vai orar antes, vai jejuar antes, porque esse assunto aqui, expiação ilimitada ou limitada. O Salvador, o Messias, o Cordeiro, se entregou, ou seja, morreu por todos ou só por alguns? Interessante. Interessante. Esse assunto sim é complexo. Vai ser o tema do próximo vídeo no canal. Prepare-se, porque você foi enganado a sua vida toda. Bom, esses foram os textos sobre eleição incondicional. Você tem que entender que o Criador já predestinou as pessoas antes da fundação do mundo para a salvação. Isso é o que a Bíblia diz. Expliquei todos esses textos aí basicamente já antes nos vídeos passados, tá? Então, reconheça isso, aceite isso. Enquanto você relutar, a verdade vai continuar sendo a mesma. É você que vai estar relutando, você que vai estar atrasado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Não perca esse assunto aqui, que é muito interessante. Canal do Rômulo no YouTube. Deixa o like, compartilha e visite regularmente. Compartilha, isso ajuda o engajamento. Deixa o like, seu vídeo também, joinha aí embaixo. Grande abraço e fique na paz.